Oi, gente, eu sou Amanda. Sejam bem-vindos à primeira aula de Biologia da CETEM. Eu vou ser uma das monitoras de Biologia e Neurociências de vocês. E toda sexta-feira, aqui no canal da CETEM, às 4h30, eu vou postar uma aula. Hoje o nosso conteúdo é Ecologia e a gente vai estudar esses 3 tópicos, que são o que é Ecologia, os níveis de organização e os conceitos básicos da Ecologia. Bom, o que é Ecologia, Amanda? Ela é uma das partes que as ciências da natureza estudam. O objetivo da ecologia é entender e explicar as relações entre os seres vivos e também do meio ambiente. A primeira vez que o termo biologia foi falado foi em 1866, no livro Morfologia Geral do Organismo, pelo biólogo alemão Ernst Haeckel. A palavra ecologia ela deriva do termo grego oikos, que significa casa e estudo, dando a entender que a ecologia ela se refere ao estudo da casa, só que de maneira mais detalhada, significa o estudo das relações dos seres vivos com o seu ambiente. A ecologia ela se divide nos chamados níveis hierárquicos. Bom, o primeiro dele é o organismo, que ele é basicamente um indivíduo de uma determinada espécie que vai fazer parte desses outros níveis. O próximo é a população. A população é o conjunto desses indivíduos dessa determinada espécie. Por exemplo, vamos dizer que o organismo é um lobo e a população dele é a alcateia. Essa alcateia ela vai habitar determinado ambiente e vai interagir entre si. E essa interação vai fazer com que haja mais chance de reprodução. A comunidade é o conjunto de populações de uma área ou ambiente, onde lá eles vão estabelecer relações. Um exemplo pode ser os tamanduás e os cupins e as gramíneas que vivem dentro do cerrado brasileiro. O próximo é o ecossistema, que ele é basicamente a interação entre os componentes bióticos, que são aqueles que possuem vida, os seres vivos. Eles são representados pelas comunidades, e também tem os abióticos, que são os que não possuem vida. Estes são representados pelo solo, pela luz, pelo calor, umidade, etc. Um exemplo desse ecossistema é os rios, os lagos e entre outros. O penúltimo nível de organização é o bioma. Ele é o conjunto de ecossistemas, por exemplo, a Mata Atlântica, o Pantanal, o Cerrado, entre outros. O último é a biosfera, que, resumido, ela é o conjunto de todos os biomas terrestres e aquáticos da Terra. A segunda parte da aula de hoje é sobre os conceitos ecológicos. O primeiro deles é o habitat. Ele se refere ao lugar onde uma determinada espécie vive. Por exemplo, o peixe vive no mar. Esse é o habitat dele. O próximo é o nicho ecológico, que ele é basicamente o modo de vida dessa espécie e dos organismos no geral. Por exemplo, o cachorro faz xixi para marcar território e cheira os outros cachorros para conhecer. Então, esse pode ser um exemplo de nicho ecológico. O próximo é a pirâmide ecológica. É a representação gráfica que faz com que reproduza os diferentes níveis tróficos de um ecossistema. As pirâmides ecológicas elas podem ser de 3 tipos: número, biomassa e energia. O próximo é as relações ecológicas. Essas se referem às interações entre os organismos e elas podem ser relações interespécies, que é quando envolve indivíduos da mesma espécie, ou também relações interespécies, que é quando ocorre entre indivíduos da mesma espécie ou de espécie diferente. E essas relações podem ser harmônicas e desarmônicas. A cadeia alimentar representa as relações alimentares que ocorrem entre os organismos e através dos níveis tróficos da cadeia alimentar, que é realizado o fluxo contínuo de energia e matéria. A teia alimentar é o conjunto de várias cadeias alimentares interligadas. Nas teias alimentares, o mesmo organismo ele pode ter diferentes níveis tróficos. O nível trófico é um conjunto de organismos de um ecossistema que apresentam o mesmo tipo de nutrição. Basicamente, todos esses organismos eles realizam fotossíntese. Por exemplo, eles ocupam o mesmo nível trófico, que são os produtores. E existem 3 níveis tróficos, os principais: produtores, consumidores e os decompositores. Os produtores eles são organismos autotróficos, ou seja, são aqueles capazes de sintetizar o seu próprio alimento. Um exemplo dos produtores são as plantas e algas. Também tem os consumidores. Esses são os heterotróficos. Eles são incapazes de sintetizar seu próprio alimento e, desse modo, eles precisam ingerir outros seres vivos.
Os consumidores primários são aqueles que se alimentam dos produtores. Aí tem os secundários, que eles se alimentam dos consumidores primários. Aí, por último, os terciários, que eles se alimentam dos consumidores secundários, e assim vai. Aí também tem os decompositores, que eles são organismos que realizam a decomposição, que é o processo por meio do qual se obtém os nutrientes que necessitam da matéria morta, e eles promovem a devolução de alguns compostos químicos para o ambiente. Os ciclos biogeoquímicos, eles representam um processo realizado entre a energia e a matéria, que por sua vez se movimentam pelo ambiente de forma cíclica, fazendo assim a ciclagem dos nutrientes necessários para a manutenção da vida. Alguns exemplos dos ciclos biogeoquímicos são o ciclo do carbono, do nitrogênio, do oxigênio e da água. Bom, essa foi nossa aula de hoje. Sexta que vem tem mais. Tchau, gente. Espero que tenham gostado.